Hoje, continuando o caminho de reflexão da festa do nosso padroeiro Bom Jesus, iniciamos com o evangelista São João, que nos apresenta o verdadeiro caminho da nossa salvação e do nosso encontro com Deus. Para onde vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Neste Evangelho, vimos que Jesus nos ama tanto a ponto de nos dar a conhecer o verdadeiro caminho que nos leva a Deus. Jesus é o caminho para o qual nossa fé é direcionada. Jesus caminhou de povoado em povoado, evangelizando as multidões, e caminhou do Calvário à cruz, poupando nossa vida com sua morte e dando-nos vida com sua ressurreição. O Evangelho de hoje nos deixa claro que não devemos nos contentar com os caminhos que o mundo nos oferece, pois Jesus nos disse: Ora, se um cego guiar outro cego, os dois cairão no mesmo buraco. Aqui temos a convicção de que o caminho se faz a partir de Jesus e com Jesus, mas sempre nos questionando se estamos no caminho certo e se nos deixamos guiar pela palavra de Deus. Assim como os discípulos de Emaús, que ao caminhar com Jesus, olhos fixos nele e corações sensíveis, recordavam a história da salvação nas Escrituras, desde os profetas até Jesus. Neste dia, pedimos: Jesus, caminha conosco e nos ajude a partilhar o pão da solidariedade para com os mais necessitados da nossa comunidade. Jesus caminha em nossas comunidades e nos ensina a sermos fiéis à voz dos nossos pastores, padres, bispos e o Santo Padre, o Papa Francisco, que tem inspiração divina de nos apontar ao caminho certo, através das diretrizes da nossa Igreja. Que São João Maria Vianney interceda a Deus por todos os padres da nossa arquidiocese. Amém? Leitura do livro de Jeremias. Palavra que o Senhor dirigiu ao profeta Jeremias. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Escreve no livro todas as palavras que eu te disse. Assim fala o Senhor. É incurável a tua ferida, a tua chaga não tem remédio. Ninguém se interessa por ti para defender a tua causa. Para uma úlcera há remédio,
mas para ti não existe cura. Todos os teus amigos te esqueceram e nem perguntam por ti, porque eu te feri como fero um inimigo, e o castigo foi severo. Por causa das tuas grandes culpas, dos teus inúmeros pecados, porque te queixas da tua ferida, do teu mal que não tem cura? Foi pelas tuas grandes culpas, pelos teus inúmeros pecados que eu te tratei assim. Assim fala o Senhor. Restaurarei as tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e a fortaleza reedificada no seu verdadeiro lugar. Deles sairão hinos de louvor, brados de alegria, multiplicá-los-ei e não mais serão reduzidos, exaltá-lo-ei e não mais serão humilhados. Os seus filhos serão como outrora, a sua assembleia será estável diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. De entre eles surgirá um chefe, do meio deles sairá um soberano. Chamá-lo-ei, ele virá à minha presença. Aliás, quem arriscaria a vida aproximando-se de mim? Diz o Senhor. Mas vós sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória. Os povos temerão, Senhor, o vosso nome. Todos os reis da terra, a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e manifestar a sua glória, atenderá a súplica do infeliz e não desprezará a sua oração. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória. Escreva-se tudo isto para gerações futuras, e o povo que se há de formar louvará o Senhor. Debruçou-se do alto da morada, lá do céu o Senhor olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos cativos, para libertar os condenados à morte. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória. Os filhos dos vossos servos hão de permanecer, e a sua descendência se perpetuará na vossa presença, para ser proclamado em Sião o nome do Senhor, e em Jerusalém o seu louvor, quando se reunirem todos os reinos para servirem o Senhor. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória. Proclamação do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém,
aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna um homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que o torna um homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando os cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje nós celebramos o segundo dia do Tríduo em louvor ao nosso padroeiro Bom Jesus. Saúdo você que nos acompanha hoje através desse pequeno vídeo, mas que está repleto de esperança diante da nossa realidade tão sofrida que estamos enfrentando. Hoje o tema é Jesus, caminho certo para encontrar a nossa fé. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no Evangelho de hoje fica muito claro que a regra é muito inferior ao amor que Deus tem por nós. As regras elas são importantes para ordenar a nossa vida, mas através do Evangelho de hoje nós percebemos que Jesus é aquele que veio para amar em vez de julgar. Nós hoje somos muito tentados a pré-julgar alguém, a estabelecer algum tipo de juízo, quando na verdade o que nós deveríamos simplesmente fazer é acolher o outro. Nós julgamos os nossos governantes, nós julgamos os nossos líderes, nós julgamos as pessoas mais próximas de nós, mas será que nós estamos acolhendo essas mesmas pessoas através da nossa prática de amor? Jesus vem nos perguntar isso no Evangelho de hoje. E de novo ele entra em conflito com os mestres e os doutores da lei. Essas pessoas estão ali o tempo inteiro para testar Jesus. E diante de uma provocação em que um dos fariseus pergunta a Jesus: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Eles não seguem a tradição? E aí Jesus responde: o verdadeiro valor das coisas vem de dentro e não de fora. Quantas reputações são simplesmente fachadas? Quantas vezes as pessoas mostram uma coisa que na verdade não são? No fundo, o que Jesus quer dizer aqui neste Evangelho é que nós não podemos viver de aparência. Nós temos que transparecer a nossa essência. O que está dentro de nós é o que verdadeiramente importa, e não aquilo que a gente constrói como imagem. Nesse sentido, querido irmão, querida irmã, a opinião que os outros têm sobre cada um de nós não importa nem um pouco, porque na verdade a opinião é simplesmente algo superficial a respeito da nossa conduta. O que verdadeiramente importa é aquilo que Deus conhece do nosso interior. Então, por isso que Jesus vai falar em outros evangelhos: quando você fizer alguma doação, alguma ajuda, que a mão direita não saiba o que fez a esquerda, e vice-versa. Nós não precisamos de reconhecimento, de status. Nós não precisamos fazer nada esperando algo em troca, porque a recompensa vem de Deus, é graça pura. E nesse sentido, o bom Jesus vem nos orientar que o verdadeiro sentido da nossa fé se encontra todas as vezes em que nós fazemos algo simplesmente porque é do nosso interior, e não para querer aparecer, para ganhar alguma reputação. Que nós estejamos atentos a isso, que nós possamos saber diferenciar aquilo que é essência e aquilo que é aparência. O que verdadeiramente importa é a nossa essência. Então, querida irmã, querido irmão,
Eu quero manifestar neste vídeo uma mensagem de esperança nesse tempo de crise que todos nós ainda estamos enfrentando. Que para ser sal da terra e luz do mundo, nós possamos valorizar as pessoas que nós amamos, aquelas que estão perto de nós. Porque muitas vezes a gente deixa para fazer isso depois que nós infelizmente perdemos as pessoas, depois que nós já não temos mais elas por perto. E aí é tarde demais. Então que nós possamos valorizar as pessoas que nós amamos enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão presentes na nossa vida. Valorize quem você ama. Diga o quanto essa pessoa que você ama é importante para você. Não deixe essa oportunidade passar. Jesus valorizava as pessoas, ele acolhia as pessoas, ele fazia com que as pessoas se sentissem importantes para Deus. Que nós saibamos fazer também a mesma coisa com os nossos irmãos e irmãs para honrar cada vez mais o nosso padroeiro bom Jesus. Um grande abraço. Oração ao Senhor bom Jesus. Senhor, que chamamos bom Jesus, contemplando o mistério de dor, lembrado na vossa imagem, renovamos a nossa fé. Vós nos amastes até o fim. Sois o Senhor, vivo no meio de nós. Dai-nos o Espírito Santo que forme o nosso coração. Na obediência ao Pai, na fidelidade à vossa palavra e no amor aos irmãos. Senhor, atendei nossos pedidos, na luta de cada dia e no sofrimento. Em todas as dificuldades, ficai sempre conosco. Mostrai que sois o bom Jesus. Amém.